Vamos lá, política é o nosso assunto agora. A aprovação do governo Lula 3, ela voltou a cair mesmo com, constata a pesquisa do Instituto Quest, mesmo com a população constatando melhoras do desempenho da economia. Ela foi divulgada nessa quarta-feira, a pesquisa. Confira alguns dos resultados. Da economia vieram as boas notícias para o Planalto. A parcela de brasileiros que acha que a situação econômica piorou caiu de 56% para 48%. A percepção de que alimentos estão mais caros também caiu, de 88% para 79% dos entrevistados. Assim como é menor o grupo dos que acham que o preço dos combustíveis aumentou, de 70% para 54% da população. Os bons resultados, entretanto, não melhoraram a imagem do governo. 57% dos brasileiros desaprovam a gestão Lula contra 40% que aprovam. São os piores números da terceira gestão do petista. Eleitorado histórico de Lula, a população mais pobre, que ganha até 2 salários mínimos, se mostra insatisfeita. Nesta faixa de renda, a aprovação caiu de 69% em julho do ano passado para 50%. No mesmo período, a desaprovação aumentou para 49%. Ainda assim, Lula continua competitivo em eventual busca pela reeleição. A análise é da consultoria Eurásia, que observa que a aprovação e rejeição mantiveram-se praticamente estáveis desde a pesquisa anterior. Na mediana das pesquisas compilada pela empresa, Lula segue acima dos 40% de aprovação, o que mantém as chances de reeleição maiores do que as de perder, segundo bases estatísticas da agência. Outros recortes da pesquisa Quest também sinalizam para uma recuperação de Lula em determinados segmentos, uma leve melhora entre o eleitorado do Nordeste e o aumento de 3 pontos percentuais dos brasileiros que acreditam que a vida e a vida da família melhoraram nos últimos 2 anos, acompanhado da queda daqueles que acham que nesse mesmo período a vida piorou. André, você é um profissional disso, né? Você ganha vida nesse setor de pesquisa. Nós jornalistas, que boa parte da nossa atividade se dá em torno do que vocês, profissionais de pesquisas, captam aí pelas ruas. Hoje não é tanto pelas ruas, é pelo mundo digital também. Sabemos que ler pesquisa é uma arte. Não é só ler o número que está ali na frente, mas tentar, na melhor maneira possível, captar o movimento, a tendência. Como é que você lê os números das várias últimas pesquisas? Elas indicam um movimento forte em alguma direção? Ou, ao contrário, elas apenas trazem um momento de estagnação na movimentação dos números, que em si é uma notícia política relevante? Obrigado pela pergunta, William. Acredito que a intuição da sua pergunta é excelente, no sentido de que não é um problema para o governo apenas esta última divulgação, seja da pesquisa Atlas, da Quest, até com números bastante semelhantes. Parece que o problema maior é uma tendência que se mantém ao longo de basicamente um ano e meio de erosão estrutural da base de apoio, uma tendência de alta de desaprovação, mesmo antes de eventos muito negativos como o escândalo do INSS e do anúncio da subida do IOF. É isso que, de fato, é o problema mais relevante para o governo. O governo, mesmo não enfrentando um noticiário tão negativo, né, ao longo de meses, não conseguia recuperar suas métricas de aprovação. Isso aponta para questões muito profundas em termos da lógica da base de apoio ao governo. Há uma certa falha em termos de se reposicionar politicamente, vistas as mudanças na sociedade ao longo dos últimos 20 anos. O governo atual ele tem um discurso muito semelhante ao governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, né? Sendo que a sociedade brasileira mudou e os anseios da classe C, que antigamente era um dos bastiões do lulismo, hoje em dia parecem estar acampadas de forma mais clara nas propostas da direita, inclusive a direita bolsonarista. Pelo menos é isso que as pesquisas nos mostram. Na classe C, de fato, é o segmento socioeconômico onde o Bolsonaro conseguiu, até agora, construir a sua maior envergadura em termos de perfil de renda.
Então, eu diria que o filme disso, né, indo um pouco além dessa questão do impacto pontual do INSS, do IOF, até que a pesquisa Atlas mostrou um impacto muito mais forte nisso. A desaprovação subiu 5 pontos em relação à pesquisa anterior. No caso da Quest, a desaprovação subiu apenas 1 ponto. Mas o ponto principal não eu acho, apenas este escândalo. É uma certa erosão estrutural. Essa erosão estrutural acontece em termos de perfil de renda, acontece na região Nordeste de maneira muito clara, onde violência é muito enraizado como o tema mais relevante para aquela população. Acontece porque o governo não tem campeões de popularidade Andrei, a nível setorial. A pesquisa também mostra isso. Nenhum setor do governo hoje é muito bem avaliado. Os setores que inicialmente, no início do governo, eram muito bem avaliados, relações internacionais, meio ambiente, questão de políticas sociais, pois bem, não é mais o caso. deixa eu pegar esse ponto, André, que é uma expressão bem contundente que você usou, de erosão estrutural. O governo faz essa análise, Daniel, ou ele insiste no que a gente viu até aqui, dizendo que questões de comunicação pontuais reverteriam isto que o especialista em pesquisa diz, espera aí, isto é estrutural, é uma erosão estrutural, que se espalha por camadas diferentes e regiões onde isto não se detectava antes. William, a leitura geral do Palácio do Planalto, de pessoas muito próximas do Lula, do PT, dessa nova rodada de pesquisas, é mais ou menos a seguinte: não é nada absolutamente desesperador, a popularidade do presidente não despencou, mas vai se cristalizando uma imagem negativa do governo que é preocupante ao longo do tempo. É essa erosão a qual o Andrei se refere, porque você não tem um colapso de imagem de aprovação, mas vai passando o tempo de escândalo em escândalo ou de crise em crise, o Pix, o INSS, o IOF, vai se cristalizando em, pelo menos uma parte muito relevante da sociedade, essa sensação de um governo sem rumo, de um governo que não tem projeto. E isso é verdade, Daniel, ou não? Esse ponto é interessante, Daniel, porque na resposta do Andrei, ele foi sociólogo, um bocado de tempo na resposta dele agora. Ele disse, se a gente compara com Lula 1, Lula 2, Dilma 1, há uma mudança grande do comportamento do eleitorado, com o qual, aparentemente, os estrategistas políticos hoje no Planalto não sabem mexer com isso. Será que entenderam, Caio? William, o governo Lula ele tem vários problemas internos, ele tem uma falta de agenda, a agenda que tem, quando aparece, é ruim, não é modernizante, ela é antiga. O próprio presidente em si, pessoalmente, não tem a energia que já teve, está muito preso ao passado e não tem disposição de liderar uma agenda, ainda que seja uma agenda ruim. Então, esse é basicamente esse governo. Além disso, governo desestruturado, descoordenado, com cada ministério sendo um feudo não conectado entre si e sem um Palácio do Planalto para liderar e coordenar as ações desses ministérios. É assim, pelo menos, que eu vejo o governo Lula 4, Lula 3, perdão. A despeito disso... Então, mas é que eu queria que você fizesse essa separação. Sim. Você está falando do governo, você está falando da capacidade de um conjunto de instituições. Nós estamos falando da figura central, que é o Lula. Sim. E ele? Sim. Bom, ele está em Paris hoje. Né? Ele está em Paris. Ninguém... Não, há 2 semanas ele estava na Rússia, há 3 semanas ele estava na China, né? Assim, enfim, ele não lidera as crises para tentar resolver as crises. Essa reunião de ontem, por exemplo, ele tinha que estar lá, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro da Articulação Política, ministro da Fazenda, numa situação que travou de novo o governo. Daí ele vai para fora... Está lá com o Macron, tratando de meio ambiente, legal, também importante, mas ele não tem uma disposição de presidir. Né? É assim que eu vejo. E tem na pesquisa, bem rapidamente, William, 2 dados que me chamam muita atenção. 70% dos respondentes disseram que Lula não entregou o que prometeu na campanha.
Ok, você foi para a figura dele, ok. Isso. E 25% dos que votaram nele no segundo turno desaprovam o governo. Ou seja, aquela diferença que fez ele ganhar do Bolsonaro, que é uma diferença do centro político, que votou nele no segundo turno, já acha o governo ruim e não estaria com ele. Né? Ele vendeu uma ideia em 2022 de um governo de frente ampla, de um governo que não seria somente petista, e ele falou isso em vários discursos em 2022, um na PUC São Paulo aqui. Eu particularmente acho que ele nunca quis fazer isso. Sim, mas isso era estratégia eleitoral, né? Uma conversa para ganhar a eleição. E ganhou a eleição. Mas só que ele acha que ganhou a eleição de 89. Isso, e a tal da frente ampla não assumiu nunca. Mas essa é outra história. O Andrei provoca muito a cabeça nossa de jornalistas políticos. Eu vou seguir um pouco o raciocínio a partir do que você disse, Andrei. Se você achar que eu estou derrapando na curva, escorregando na maionese, como você quiser caracterizar, por favor, levanta a mão e fala, não é isso aí que eu quis dizer, não. Mas se eu seguir o teu raciocínio... Você sempre fala isso, eu nunca vi você efetivamente fazer. Mas... Não. É o seguinte, se eu seguir o teu raciocínio, eu chego à conclusão que o Lula está morto. Pelo seguinte, porque você coloca diante de nós transformações estruturais da base eleitoral dele, que se estendem por regiões onde antes não se via isso. Você está colocando o fator demográfico e a passagem do tempo de uma geração. Nós estamos falando de 25 anos, é tempo à beça, no qual houve grandes mudanças que ele não foi capaz de responder a elas. E, em terceiro lugar, se eu somo a esses fatores que meus colegas aqui mencionaram, um governo desarticulado, um presidente ausente tratamento das crises imediatas, eu chego à seguinte conclusão: não há bala de prata para isso, não se vê articulação política necessária para enfrentar isso e nem que houvesse seria possível enfrentar. Estou correto? Uhum. Bom, eu diria que não existe um morto na política de fato até que o morto esteja também enterrado. Até lá, muita coisa pode acontecer e o que a gente viu com o Lula já é que muitas vezes a carreira política dele parecia ter se acabado e não foi assim, né? Mas isso faz 20 Dito anos. isso, pensando um pouco em termos probabilísticos, né, eu discordo da análise da Eurásia, que por conta dessa aprovação acima de 40%, Lula teria mais chances de vencer do que de perder a próxima eleição. Parece que neste instante as chances de ele perder a próxima eleição, pelos números que a gente está observando, são bastante altas, bastante altas. Você é capaz de dar um número ou é pegadinha minha pedir para você dar um número? Porque a Eurásia diz o seguinte, eu tenho uma base estatística... a Eurásia diz o seguinte, a base estatística nos diz que o incumbente, com esse nível de desaprovação, ou de aprovação, vamos dizer, 40% de aprovação, nesse nível ele tem 75% de chances de ser o vencedor. Isso é estatística, tá? O Bolsonaro esteve naqueles 25% que perderam. Ele estava com esse nível de aprovação, dentro dessa coisa estatística, ele ficou nos 25%. Qual é a chance do Lula perder a eleição? Eu diria que essa análise ela é baseada em dados de eleições, de uma série temporal de eleições, onde não temos tantos dados para ter uma boa base estatística para fazer uma análise probabilística dessa maneira que a Eurásia se propõe, e também onde a gente não levar em consideração as características peculiares, né, de cada eleição. A próxima eleição que vai se dar no Brasil, ela tem algumas características muito definidas já, que dizem muito respeito ao que foi a última eleição. Na última eleição, a gente tinha uma rejeição ao Bolsonaro muito alta, e mesmo assim o Lula conseguiu vencer a eleição por apenas 2 pontos percentuais, né? A gente observa que desde o início do governo a desaprovação caiu muito mais do que 2 pontos percentuais. Então a gente está observando um déficit de imagem positiva muito alta. Está observando cada vez mais cenários de segundo turno em diversas pesquisas, inclusive as nossas, onde o Lula já perde, não apenas para um candidato moderado, como Tarcísio de Freitas, mas também para Michele Bolsonaro, na nossa última pesquisa, também para um cenário hipotético com Eduardo Bolsonaro. Então, mesmo ele enfrentando um candidato da direita dura,
parece que o desgaste nesse momento tem uma contundência tão forte que não parece condizer com boas chances de reeleição nesse momento. Aí você se pergunta, pode mudar? Isso de alguma maneira poderia mudar? E aí eu concordo um pouco com a sua análise, William. Até agora, não estamos observando na estratégia do governo, eu acho que é aquele choque de novo que ele precisaria para se reposicionar. Pelo menos uma admissão de que insistir na mesma estratégia não está dando frutos, observar isso, fazer uma autocrítica que tem que ir muito além da parte de comunicação para melhorar. Me parece que o governo está numa inércia, numa lentidão, que não condiz, então, com o que precisaria ser feito para que isso mudasse. Agora, é importante também colocar o seguinte: a eleição sempre se dá entre duas figuras. Então, depende muito, assim, dos erros, desses problemas do governo Lula, mas também depende muito de como será a campanha do seu adversário no segundo turno. Andrei, De como esse candidato vai se comportar, do discurso, de quanto esse candidato agrada ou assusta o eleitorado. Então, isso tudo também vai acabar sendo bastante relevante. Aí, uma diferença entre Tarcísio e a Michelle, por mais que não existe hoje na nossa pesquisa, ela pode acabar se concretizando em tempo.